não estaria aqui. Mas como não é pela minha vontade nem meu querer, nós temos que fazer o querer do Senhor. O interessante é que esses dias eu tenho ouvido muito que você sabia que quando a gente ouve a live, só escuta a sua voz cantando, glorificando. Mas mulher, eu faço vontade. Glória a Deus! E a vozinha da pessoa aqui já não é baixinha. E aí, sexta-feira nós cantamos parabéns pro meu neto, aí eu fiquei bem de perto que ele gravou, falei, meu Deus, que misericórdia, que voz feia! Ridículo, eu falei, eu vou cantar mais baixo, não dá. Ai, meu Deus do céu, e aí eu não tenho, me pegou uma dor na minha garganta, parece que tem E aí eu estou louvando baixo, mas eu vou continuar louvando baixinho, com vergonha da minha voz. Amém? Abre as vossas Bíblias em Marcos 5. Marcos 4. A partir do versículo 35. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Quero dizer aos irmãos, não espere nada da irmã que eu disse, que eu não tenho nada para vocês. Mas o Senhor ele tem uma palavra para mim e para a tua vida no dia chamado hoje. Amém? Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, disse-lhe: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Pode se assentar. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Esse é um trecho da Bíblia bem conhecido, nós todos conhecemos, né? Mas quando o pastor falou para mim, eu sempre quero fugir, não vou negar, sempre quero fugir, mas não adianta. A gente vem para a escola bíblica, a gente fala bastante, mas quando chega aqui para frente dos irmãos, a gente não quer falar tanto. Mas o Senhor é aquele que conhece a cada um que hoje se encontra neste lugar. E o título da minha Bíblia diz assim: Jesus acalma a tempestade. Só neste título nós já vemos a grandeza do nosso Senhor. E diz assim, né? E naquele dia, sendo já tarde, um dia qualquer, um dia que porventura pode começar bem, mas pode terminar mal. Os discípulos, Jesus disse para eles: passamos para o outro lado. E o interessante é que eles tinham a palavra de Deus, eles estavam com Jesus no barco. E ele disse para eles: passamos para o outro lado. Disse para eles:
E aí o que aconteceu? Eles deixaram a multidão e foram com Jesus. E ao decorrer do tempo, Jesus ele estava lá no barco dormindo. Jesus estava dormindo e começou a se dar uma grande multidão, uma grande tempestade. O interessante é que eles dizem que o Jordão é o mar, né? Mas o Rio Jordão ele é um lago. E o que eu acho interessante é que quando a gente vai ministrar a palavra do Senhor, a gente ora, a gente pergunta a Deus, porque a gente não tem que fazer o que a gente quer. E aí ele me deu essa palavra, eu fui lendo, falando, Jesus, mas acho que essa daí não, né? Não é essa daí, a gente quer fazer o que a gente quer. E aí eu vim hoje pro culto, e louvaram, e eu falei, meu Deus, e aí ele confirmando. E aí, hoje à tarde, eu já tinha feito as minhas coisas, e aí hoje à tarde eu sentei lá no meu sofá e estava assistindo a Eliana. O que a Eliana estava mostrando? Israel. Eu falei, não, Jesus, até isso aí você vai falar. Eu já sei, eu já entendi, tá bom, já entendi. E aí ela começou a mostrar lá a Terra Santa, né? E aí eu falei, mas é interessante que muitas vezes a gente vê o crente, né, a crentaiada que tem mais bonança, né? Vai lá para Israel e aí ele só mostra aquela parte, né? Que de Jesus, onde Jesus passou, aonde Jesus teve a peregrinação até onde ele. Só que ela foi para o outro lado. Eu falei, eu pensei, meu Deus, é interessante. Até lá, a gente muitas vezes acha que o lugar é santo, que é isso, que é aquilo, né? Mas é um país como outro qualquer. Lá também tem idolatria, porque ela foi do lado que eles idolatram Maria. Porque Maria, ela teve o nosso Salvador, né? E aí tem uma partezinha lá que é uma cabaninha lá, que eles dizem que foi lá que o anjo veio até Maria e disse a ela que ela ia conceber e ia dar uma luz ao Filho de Deus. Nós, como não temos condições, nós vemos só pela televisão, né? E aí o que foi que ela mostrou? Justamente o lago. E ele está lá na mansidão. E aí eu pensei assim, Jesus, num barco. Naquela época não tinha a tecnologia que hoje nós temos. Não tem os barcos que hoje não tinha os barcos que hoje nós temos. E de onde será que surgiu aquela tempestade? Porque a Bíblia nos relata que foi uma grande tempestade. E foi um dia qualquer. Um dia que Jesus ele estava ensinando, falando. E aí, quando se deu mais a tardezinha, pelo que eu posso ver aqui, já tarde, sendo tarde, ele falou: vamos passar para outro lado. E aí, o mestre, cansado, se deitou e foi dormir. Nós podemos ver que nesse texto, enquanto Jesus dormia, os discípulos eles estavam enfrentando o medo, a ansiedade, porque eles estavam com Jesus no barco e não conhecia de fato aquele que andava com eles. Naquele dia era um dia
dia como outro qualquer. Como um dia que pode acontecer na minha e na tua vida. Um dia que muitas vezes nós achamos que está bem, e quando chega mais para o final da tarde, as coisas acontecem não da maneira que eu e você gostaríamos. Tem vez que o dia já começa mal. Tem vezes que na minha e na tua vida a notícia ruim chega no primeiro instante do dia. Tem vezes que ele chega no meio, mas também tem vezes que a notícia ruim chega no final do dia. E para os discípulos, ela chegou lá para a noitinha, mas eles estavam com um que poderia fazer o que eles não podiam. A tempestade, ela chega na minha e na tua vida. Como a minha filha, ela falou aqui. Eu acho interessante que ela fala rápido e vai embora. Ela nem explica as coisas direito. Deus, Ele faz o que nós achamos muitas vezes que não vai dar certo. Para aquela viúva, a farinha da panela estava se acabando, como se acabou na panela dela. Mas Deus, Ele enviou a provisão. E o que sabe que eu acho interessante, que tem vezes que eu estou conversando com ela, e ela me dá um safanões de tenhora, né? Só com as palavras. Ela fala assim: mãe, eu tenho fé, eu espero em Deus. Tá bom, mano, tá bom. Eu sou mais, né? E ela, tá bom, mano, tá bom. Só que essa situação, esse algo, ela não falou pra mim. Hoje nós estávamos lá, ela falou assim: mãe, eu vou ali no mercado. Eu falei: fazer o quê, menina? Ela falou: eu vou receber uma bênção que Deus me deu. Eu falei: como assim? Eu vou ali. Ela não queria falar pra onde ela ia. Eu falei: glória a Deus, tá bom. Aí ela falou, eu falei assim: menina, você andou pedindo as coisas para os caras? Ela falou: não, mãe, eu não pedi nada para ninguém, não. Eu pedi pro meu papai lá no céu. Toma que eu disse na sua cara. E eu sempre falo para ela: nós temos que falar com Deus. Temos que orar ao Senhor. Não é somente dentro da igreja. Não é somente dentro do templo. Né? Nós ouvimos que a gente sempre ouve que a oração, ela tem muito em seus efeitos, né? E aí ela foi, e aí ela falou assim: eu pedi pro papai do céu. E ontem nós estávamos aqui no culto e nós ouvimos aquela pregação que foi dita, que o Senhor, Ele é Deus de provisão, que Ele está entrando nos lares. E muitas vezes a gente não acredita. A gente fica tão acostumado a ouvir a palavra do Senhor que a gente acha: é mais uma palavra. É mais uma palavra. Mas quando nós estamos dentro da palavra do Senhor, quando nós confiamos que o Senhor, Ele faz, que Ele fala e Ele cumpre, nós podemos ver o que Deus me faz e cumpre na minha e na tua vida. Nós estamos no Evangelho de hoje, que tem sido pregado, que você só está com Deus se você estiver com uma conta cheia, se você estiver numa casa bonita, se você estiver com um carro luxuoso. Mas eu, sinceramente, eu não sei aonde foi que eles encontraram esse Evangelho, porque a minha Bíblia diz que Deus, que Jesus, Ele veio nessa terra para nos trazer salvação, para nos reconciliarmos com Deus, porque nós fomos instituídos da graça do Senhor. Como sempre é discutido aqui,
as pessoas olham para nós, como o pastor sempre fala aqui. E eu mesmo escuto muito isso. Ah, agora é crentinha, agora é isso, agora é aquilo. As pessoas não entendem que nós estamos aqui dentro da casa do Senhor. Não é porque somos santos. É porque nós estamos sendo lapidados por Deus. Nós estamos aqui reconhecendo que nós somos falhos, que nós precisamos dele. Essa é a nossa diferença. Que nós estamos aqui reconhecendo que nós somos pecadores. Que todos os dias nós precisamos e necessitamos da graça dele nas nossas vidas. Se o mundo aí fora não quer, nós queremos. Nós queremos esse Deus na nossa vida. Porque o Deus que está aqui, que acalma a tempestade, ele acalma a tempestade na minha e na tua vida. Não é diferente do Deus que antigamente ele é hoje, ele é sempre e ele sempre será. A palavra dele diz que ele é eternamente. Somos eu e você que muitas vezes não confiamos. Somos nós que não confiamos muitas vezes no que ele diz para nós. Essa palavra que ele disse: passemos para outro banda. Os discípulos, em meio à tempestade, eles se esqueceram. Eles se esqueceram da palavra que Jesus falou. Ele falou que eles iam passar. Ele não falou que eles iam ficar no meio do mar. Mas na hora que nós estamos na tempestade, nós esquecemos da palavra de Deus. Nós esquecemos do que ele falou para nós. É por isso que muitas vezes nós perecemos. E aí, o interessante dessa palavra, que em meio a tudo isso, Jesus estava dormindo. E a polpa, eu antes pensava que era na frente do barco, mas é atrás. Todas as vezes que eu e você deixamos Jesus para trás e queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, não dá certo. Os discípulos, eles estavam aqui com Jesus no barco e temendo a tempestade. O interessante é que Jesus, ele estava dormindo em meio à tempestade, em meio aos ventos, em meio à água subindo no barco. Ele estava dormindo. Ele estava tranquilo, porque ele sabia. Ele falou: passamos para o outro lado. Se ele falou, ele iria cumprir. Quantas vezes ele não fala na minha e na tua vida, e as coisas acontecem, e aí a gente acha que vai ser da nossa maneira. Por isso que muitas vezes a gente ouve aqui que Deus, ele vem na contramão dos nossos pensamentos. Você ouviu, nós que estávamos aqui, ouviu o testemunho do irmão ontem? Ele falou para Deus que ele queria um emprego de, como que era? Manutencista. E aí veio para ele de faxineira, veio o inimigo, né? Colocando um prato. O inimigo colocando um pratinho na frente. Mas em meio ao tempo, a trajetória dele, o que foi que aconteceu? Deus, ele cumpriu o que ele falou na vida dele, o que ele pediu, na verdade. Aleluia, né? Todas as vezes que nós pedimos um algo que esteja no propósito de Deus, nós vamos alcançar. Porque oração contrária Deus não ouve. Nem toda oração Deus ouve. Sabe por quê? Porque tem vezes que a gente está na luta e a gente fala assim: ah, Jesus, quero morrer. E se ele atendesse essa oração sua? Quero sair correndo. Eu mesmo já falei, eu quero sair correndo na frente de Deus e não voltar nunca mais. E se ele tivesse atendido essa minha oração? Então, nós temos que entender uma coisa.
A nossa oração, ela tem que estar no propósito de Deus. Ela tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Porque não é toda oração que Deus responde. Porque aí já não vira mais a oração, vira macumba, vira propósito ao contrário. Mas nós que somos irmãos, nós temos que orar e interceder pela vida de cada um dos nossos irmãos. Aleluia. E Jesus ali dormindo. Interessante que ele não acordou um minuto. Estava lá descansando. Enquanto os discípulos estavam fazendo com as suas próprias mãos. Estavam temendo. Estavam em suas batalhas. Amedrontados. Porque uma coisa que te para é o medo. Eu já estive um tempo que eu nem dormia direito por causa do medo. E aí eu ouvi uma palavra, e naquela palavra dizia que o medo é um espírito ruim. Aí o que eu fiz? Peguei aquela palavra e o que eu fui fazer? Eu fui repreender aquele algo da minha vida. Eu não aceito o espírito do medo na minha vida. Eu lanço fora da minha vida o espírito do medo. Porque o medo, ele quer nos paralisar. O medo, ele quer fazer com que a gente não prospere, não avance. O Espírito de Deus, ele lança fora todo o medo. E sabe quando foi que Jesus, ele acordou? Quando os discípulos clamaram. Quantas vezes eu e você estamos na prova, na tempestade? E muitas vezes a tempestade, sabe onde é? É dentro de mim e de você. Quantas vezes nós estamos com algo dentro do nosso coração, com algo dentro da nossa alma, lutando contra nós mesmos. E o Senhor, Ele só acorda, Ele só olha para nós quando nós clamamos a Ele. Quando nós clamamos e dizemos assim: Mestre, eis-me aqui, Mestre, não vê que eu pereço. Quando nós clamamos ao Senhor e dizemos para Ele aonde está a nossa tempestade. Muitas vezes a tempestade é necessária na minha e na tua vida. Os problemas, as lutas. Eu acho interessante que tem cristão que acha, por ser cristão, por orar, por jejuar, por isso, por aquilo, não vai passar. Mas essa palavra está dizendo aqui que Jesus estava no barco. E ali não era um mar, era um lago. Quem será que fez aquele evento? Quem será que colocou em prova aqueles discípulos? Quem será? Aqui diz assim: e eles deixando a multidão. Muitas vezes nós temos que deixar a multidão. Nós temos que ir para um cantinho reservado. Como diz a palavra do Senhor aqui. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E ora ao teu Pai em secreto. Que Ele, em público, te exaltará. Mas sabe o que nós temos visto? Crentes que se exaltam sozinhos.
Eu faço, eu oro, eu jejuo, eu isso, eu aquilo. Mas o verdadeiro não fica tocando trombeta, porque a minha palavra diz assim, que nós se tornamos um fariseu quando nós fazemos isso. Nós temos que dar com uma mão e a outra não vir. Nós temos que fazer para Jesus e não precisa ninguém saber. Basta que Ele saiba. Basta que Ele veja. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Cada um sabe o que necessita e o que precisa. Cada um aqui sabe a tempestade que tem passado. Então, clame ao teu Deus. Clame a Ele. Porque é nessa hora que Ele se levanta. Quando nós ouvimos aqui que é na tempestade, é na dificuldade, é no limite que nós conhecemos Deus, que nós adoramos a Ele com todo o nosso coração. É verdade, porque aí nós nos aquebrantamos mais. Quando sempre o pastor fala que tem crente que tem que ficar direto no apertador com o Senhor assim, ó, porque senão não vai para frente. Se Ele dá um alíviozinho, a pessoa já não quer mais adorar. A pessoa já não quer mais estar na presença do Senhor. Como a irmã Cris falou, eu vim para a casa do Senhor para adorá-lo, para exaltar o nome do Senhor. Não que nós temos que ficar 24 por 48 dentro da casa, dentro da igreja. Nós aqui temos culto quinta, sábado e domingo. Mas nós temos que adorar a Ele em todo momento, aonde nós estivermos. Não é somente adorar ao Senhor, não é entoar um louvor, porque se a gente for prestar atenção nos hinos que o mundo gosta, tem produzido, Cristo não está no centro. Quem está no centro é o homem. O homem tem sido o centro da humanidade. E na nossa vida de cristão, quem tem que estar no centro da nossa vida é o Senhor Jesus. Ele estava aqui na polpa, dormindo, tranquilo, porque ele sabia o propósito que ele tinha. E os discípulos estavam com medo, estavam ansiosos, sem saber o que fazer. E a tempestade, ela estava somente sobre o barco deles, porque aqui ó, está dizendo assim, ó. E eles deixaram a multidão e o levaram consigo. Levaram quem? Jesus. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Ao redor deles havia outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. A tempestade não estava acontecendo para os outros barquinhos. Ela estava acontecendo para aquele barco que estava com Jesus. Muitas vezes é na minha e na tua vida. Muitas vezes as pessoas olham para mim e para você e vê a situação da nossa vida, mas é por fora. E fala assim, mas cadê Jesus dela? Mas cadê o Deus dela? E muitas vezes não sabem que a tempestade é um teste, que a tempestade é para eu e você ficar mais forte, que a tempestade muitas vezes na minha e na tua vida é para nós sabermos quem é o nosso Deus.
por luta, por adversidades. Não é porque estamos com Jesus que nós não vamos passar. Nós podemos ver muitas histórias bíblicas, como Daniel. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Eu vejo as pessoas pregando e dizendo que Daniel não foi comido pelos leões porque ele era homem de oração, porque ele era espírito e não carne. Daniel era homem de oração, sim. Ele falava com Deus 3 vezes ao dia, mas ele tinha que passar. Deus, por causa que o Daniel orava, Jesus podia ter feito o que com ele? Não deixar ele entrar nem lá na cova dos leões. Mas Daniel entrou. E aí hoje nós vemos a história e a gente sabe o que aconteceu. Mas se põe aí na história. Se imagine comigo aí na história. Nós estamos com um decreto na nossa vida. E aí nós sabemos que nós oramos, que isso, que aquilo, né? Mas nós somos carne, nós somos falhos, nós tememos. E Daniel falou: eu vou, seja o que Deus quiser. Muitas vezes nós falamos a mesma coisa: eu vou, Deus vai na minha frente, mas a gente não sabe o que vai acontecer. É como a irmã Cris falou aqui: Deus, ele levou a moça. Ele faz do jeito e da maneira que ele quer. Ele é soberano. E aí vai Daniel da cova. E ele não sabia que ele ia sair. E o rei ficou lá se descabelando, porque o rei foi enganado. O rei fez um decreto. E naquele tempo, quando se fazia um decreto e selado com o anel do rei, não se podia revogar. E Daniel era amigo do rei. E o rei ficou aquela noite, nem dormiu, pensando o que seria de Daniel. Você já se viu, se deparou com um leão faminto? Lá não era um só, não. Era vários. E se não fosse Deus na vida de Daniel, o que seria dele? Acho que não tinha sobrado nem um cabelinho para contar história para nós hoje. Mas ele teve que passar. Ele passou. Ele entrou. E Deus, ele fechou a boca do leão. Como Jesus, ele deu ordem aqui ao mar: acala-te, aquieta-te. A mesma coisa ele fez com o leão. Fica quieto aí. Não mexe com o meu filho. Quantas vezes é na minha e na tua vida o inimigo das nossas almas, ele ruge como um branco, como um leão. Como ele não é, é como se fosse. O leão é o nosso Deus, que é o leão da tribo de Judá. Quantas vezes ele clama contra as nossas vidas? E se nós não estivermos revestidos do poder do Senhor, como o pastor falou aqui no começo, né? Se Deus não nos perdoar, quem perdoa o pecado é Deus. Mas a minha palavra também diz que nós temos que perdoar para sermos perdoados. A oração do Pai Nosso nos ensina: se nós não perdoarmos, nós não temos direito ao perdão. Esse é condicional. Nós temos que perdoar. E o mesmo Deus que estava lá na tempestade, o mesmo Deus que estava com Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego,
voltar para o Pai. E Ele nos deixou o Consolador. E quando eu e você colocamos Deus na frente, tudo nos vai bem. E aí, depois que o Senhor disse para o mar se aquietar e o vento se aquietar, houve uma grande bonança. E aí, os discípulos temeram e disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Hoje eu posso lhe responder quem é. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis. Ele é aquele que morreu por mim, por você. Ele é aquele que deu o sangue por mim, por você. Ele é aquele que estava na cova dos leões. Ele é aquele que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é aquele que fez o céu enxergar, que fez o mundo falar, que fez o poço andar. Esse é aquele que o mar no vento obedece. E muitas vezes Eunicinha bonitinha não quer obedecer. A natureza obedece, os animais obedecem, o vento obedece, o mar obedece. E quando ele fala que Eunice vai falar com ele, não, deixa eu ficar quieto aqui no canto. Nós não queremos obedecer, mestre. Aí é que está a graça do Senhor. Que ainda que muitas vezes eu e você não queira, que ainda que muitas vezes que eu e você estamos desanimados, o Senhor é por mim e por você. Meu Deus! Quem é este? É o vento e o mar lhe obedecem. Este é aquele que guarda a minha e a tua vida. Este é aquele que zela por mim e por você. Este é aquele que toda vez que nós adoramos aqui, Ele cuida de mim e de você. Ele cuida da minha e da tua casa. Sabe o que tem acontecido no meio do cristianismo? É que nós achamos que ouvimos demais. Já ouvi essa palavra. Nada acontece. Nós estamos perdendo a fé. Nós estamos perdendo. Sabe por quê? Porque nós olhamos para o irmão. Quando você olha para Jesus, quando você olha para Jesus, você pode ver o amor dele por você. Não foi o irmão que morreu naquela cruz. Não foi o irmão que foi xingado, que foi humilhado, que foi cuspido na cara. Não foi. Foi Jesus. E nós, seres humanos, ficamos muitas vezes medicando o amor de outro ser humano. Nós temos o verdadeiro amor. Nós podemos sentir esse verdadeiro amor. Porque o amor é cuidado. Olha o quanto ele cuida, olha o quanto ele cuidou da minha filha. Eu posso não ter sabido, mas ele cuidou. Todas as vezes que eu e você intercedemos por um filho, ele cuida. Nós temos essas crianças na casa do Senhor. Tem vezes que a minha neta ela não quer vir para a igreja. Mas, enquanto nós podemos, nós temos que trazer as nossas crianças para a casa do Senhor. Nós temos que ensinar o caminho que elas devem andar. Porque aí fora, tem ensinado só o que não presta para as nossas crianças. Nós temos que investir no futuro. Porque se Jesus ele não voltar, ou nós vamos falecer, nós vamos deixar de existir. E o futuro da igreja está nas crianças. E o que o inimigo ele tem feito? Ele tem investido. Enquanto a igreja não tem investido, enquanto os pais não têm investido, o inimigo ele tem investido nas nossas crianças. E é pesado.
pesado. Nós estamos sendo distraídos pelo aquele piriri que nem diz o pastor. Esses dias eu vi um vídeo e falei, meu Deus, é verdade. Não tem sido mais interessante para o inimigo tirar o povo da casa de Deus. Ele deixa aí mesmo. O que ele tem feito? Ele tem nos distraído. Quantas horas nós perdemos no celular? Não vem dizer que não perde não, que perde, porque eu perco. Passando o dedinho, ó. E não tiramos 10 minutos para falar com Deus. Temos deixado de priorizar a Deus. Quando Ele está falando sempre aqui, filho, ore, filho, me busca, filho, eu estou voltando. Nós estamos dormindo. Nós temos feito a vontade da nossa carne. Porque para pegar isso aqui é difícil. Eu tenho que pegar lá em casa, eu tenho que pegar de manhã bem cedinho. Porque tem uma criança que ela tem espírito da violência, que ela fala mais rápido do que eu. Olha, nós temos que ser guiados no Evangelho. E aí a gente vê o irmão falar, isso é tolice, não é tolice não, irmãos. Se nós formos prestarmos atenção, nós estamos deixando ser levados pela consciência da carne, deixando o mundo nos levar. A tecnologia, ela é boa, ela é muito boa, mas muitas vezes ela tem nos levado à perdição. Quando o pastor ele fala assim, que o crente ele tem que andar com a espada, e muitos têm deixado de andar com a espada para andar. Não, mas eu tenho a Bíblia no celular. Mas o que te mostra? É como eu já falei aqui, eu posso esquecer, eu esquecida mesmo. Eu esqueço muita coisa. Já até esqueci o óculos uma vez. Mas isso aqui, eu não esqueço. Tanto é coisa para trazer o livro, eu ponho perto da Bíblia. Se eu não colocar perto da Bíblia, eu esqueço. Muitas vezes esqueci. Só lembrei quando chegava ali, esqueci o filho. E o mundo ele tem nos levado. Mas, se hoje nós estamos aqui para ouvir essa palavra, é para nós aprendermos. Quando nós colocamos uma palavra, a palavra no nosso coração e a gente coloca em prática, nós vamos bem. E quando a gente fica mastigando, teve uma palavra que o Marcos pregou aqui sobre Paulo, e o Marcos ele gosta muito de falar de Pedro, né? E aí eu estava conversando com a mãe e eu fiquei a semana toda mastigando aquilo, semana toda, e é muito bom, porque você fica alimentado e fortalecido com a palavra do Senhor. Porque, irmãos, se Jesus estava aqui no barco, acalmou a tempestade, os livrou, o que Ele fará por mim e por você? O que Ele faz por mim e por você? Ele faz muito. Sabe o que tem acontecido? É a nossa pequenez, a fé. Nós cremos e desacreditamos ao mesmo tempo. Não sei como pode acontecer, eu falo por mim. É assim, por exemplo, tá com problema, né?
tempestade. Ah, Jesus, não sei o que, você está tirando a mão de Deus de novo. Ah, eu vou fazer com a minha mão, não vou esperar. Ainda mais nós mulheres, né, muito ansiosas, né? Somos mesmo. Foi assim que papai nos fez, foi assim que ele nos projetou. Vocês têm que aguentar. Então, irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Que Jesus, Ele acalma a tempestade. Ele acalma aquilo que o seu coração almeja. Aquilo que muitas vezes está difícil para você, que está difícil para mim. Quando nós colocamos na mão do Senhor. Não pense que vai ser hoje ou amanhã. Tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado. Deus, Ele não falha, Ele não tarda, mas Ele chega na hora certa. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero louvar um hino. Aleluia. Para mim sou teu pai da Valesca. Aleluia. Hoje eu cheguei da casa do Senhor e aí eu peguei o celular para louvar. Eu falei, mas meu Deus, esse hino eu nem sei cantar. Mas eu quero compartilhar com os irmãos. Aleluia, Jesus. Porque esse hino falou grandemente comigo ontem. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Jesus amado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Eu tenho um pai. Quem tem um pai aí? Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, adorado. Aleluia.
comigo e com você. Ele não quer religiosidade. Ele quer uma intimidade. Nós muitas vezes procuramos relacionamento, intimidade com o ser humano que muitas vezes não quer olhar nem para a nossa cara. Vamos procurar ter relacionamento com o nosso Deus, porque Ele sabe trazer as pessoas certas para a minha e para a tua vida, amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade que me foi dada nessa noite. Se não foi essa palavra que você queria ouvir, mas foi essa que Deus quis falar para mim e para você. Ele quer que nós temos intimidade com Ele, que nós confiamos nele, porque Ele é um Deus que acalma a tempestade. Amém? Assim, agradeço a minha oportunidade e as palmas do ouvido nessa noite.